As Viagens de Gulliver, que é um livro já antigo, né? Publicado em 1726 pelo escritor Jonathan Swift. Então, ela basicamente vai se tratar de um pequeno romance, um conto sobre viagens. Lembrando que nós na época de 1600 e pouco ali, você está na época das grandes navegações, das descobertas por especiarias. Portugal descobre o Brasil em 1500. A partir daí, está essa alavancada, né? Dos países da Europa, como a Inglaterra, que é de onde vem Gulliver, o personagem principal. E ele embarca nessas aventuras para em busca de especiarias, novos locais, enfim. Lembrando que nessa época a comunicação era bem rasa, não existia o mundo de hoje como internet, então a informação era a navegação. A navegação era a tecnologia mais avançada da época. Então o Gulliver ele vai se meter nessas viagens para em busca de dinheiro, estabilidade, que não anda bem economicamente para sustentar sua família. Ele, na verdade, é uma espécie de cirurgião, meio médico, mas está em crise. E ele vai meio que contra a vontade. Na verdade, são várias viagens. Em todas ele vai contra a vontade dele. Pelas questões dos riscos, né, dos perigos e do tempo que ele vai ficar longe da família. E logo na primeira viagem ele vai encontrar uma terra. É claro que é uma ficção. Nessa época o ser humano não sabia o que iria encontrar por além do horizonte. Havia vários mitos sobre países com pessoas esquisitas, seres bizarros, monstros marinhos, né? Até na própria Lusíadas do Camões vai falar sobre o gigante Adamastor, então o ser humano não sabia o que queria encontrar, né? Teria até também a galera que acreditava que a Terra não era redonda, até hoje existe, né, infelizmente. Mas enfim, então o Gulliver vai viajar. Logo na primeira viagem ele encontra um povo chamado dos Liliputs, que são pessoas com 15 centímetros, pequenininhos. Então, né, esse povo, ele é um gigante. É interessante o paralelo do livro com a vida do Jonathan Swift. Por quê? O Jonathan Swift ele era irlandês, mas estudou bastante, foi enviado para estudar com seu tio. E ele chegou a ter uma certa instrução acadêmica, que era difícil até na época, se você tivesse um padrinho. Ele vai viver na Inglaterra, então ele já tem esse sentimento de estrangeiro, né? Meio que de imigrante. Você pode ver daí esse sentimento de exclusão e inclusão. Parece que ele está querendo sempre essa certa de aceitação pela tribo, pelo povo. E tem também a questão dos debates políticos. A Inglaterra estava num período bastante conflito. Aí é a época pré-revolução, né? 1726, você vai ver que a Revolução Francesa, a Revolução Industrial vai ocorrer logo após ali, 1750, 1780, com os iluministas, ele está no meio dessa pré-confusão. E como o Jonathan Swift é um cara bastante leitor, assíduo às ideias atuais, você vai ter ali em vigor dois partidos poderosos na Inglaterra, que são os Whigs e os Tories. Parece que os Whigs seriam uma oposição à monarquia, então ali eles seriam os mais revolucionários, né? Queriam tirar o rei. Já os Tories seriam a mais aristocracia, um pouquinho mais conservador. Isso te leva, remete a alguma coisa de hoje em dia? Então, já tinha essa celeuma, esse embate político. E Jonathan Swift ele se meteu no meio disso. E parece que ele ficava meio que imparcial, ele não sabia exatamente onde ele se colocava nessa situação. Ele chegou a fazer parte de um dos partidos, não me lembro agora qual foi. Mas no final da sua vida, parece que ele escreveu esse livro como uma sátira de tudo mesmo. Ele queria atacar todos os lados, todos os partidos. E isso não vai acabar bem, né? Ninguém gosta muito de pessoas que atacam a direita e a esquerda, né? A esquerda vai te chamar de traidor, tal, e a direita vice-versa. Então, nessas viagens, voltando para a ficção, Gulliver vai encontrar vários tipos de tribo ou povos diferentes. Os Lilliputianos são pessoas pequenas estaturas. Metaforicamente, seriam pessoas atrasadas intelectualmente. Ele vai debochar do seguinte: esse povo, a priori, quando encontra na praia, amarram ele no chão, fazendo ele prisioneiro, mas ele é muito grande, é muito mais forte, ele acaba fazendo um diálogo ali, fica até amigo deles. Ele meio que se entrosa no povo, ele vira uma atração, né? Esse povo gosta de atrações sobre autoridades e poder, de exibições, marchas militares. Então eles gostam de coisas com pessoas fardadas. Isso é uma crítica, então, às pessoas desse viés político, que estão muito preocupados com a casca, né? com a embalagem, com o que está vestindo. Mas ele vê que os debates são rasos. Há um debate ali, que tem até essa edição que eu tenho em inglês, mas eu só comprei por causa das ilustrações mesmo, eu já li esse livro. Aqui você vai ver ele na terra dos Lilliputianos.
onde ele é um gigante, que eles são pequenos. Então você vai ver a questão das visões de mundo, em cada mundo que ele vai encontrando. Há um debate sobre como quebrar a casca do ovo. Debate bastante profundo, né? Alguns achavam que tinha que quebrar o ovo por cima, outros pelo meio do ovo. Ele está satirizando a sociedade, seus debates políticos e ideológicos, que não levam a nada. Lembrando que a história ocorre em 1600 e pouco e foi escrita em 1726. Isso foi antes do Iluminismo, né? Pra você ver, né? Uma obra de ficção, né? Mas ele continua suas viagens, ele sempre em toda a tribo que ele encontra ele vai ter um entrosamento. Logo após ele vai ser expulso, vai ficar à deriva e vai ser capturado pelo seu povo de volta e vai voltar à sua terra natal. É sempre assim. Então na segunda viagem ocorre ao contrário. Ele vai encontrar outro povo que agora é o oposto. Eles são os gigantes. São os Brodningang. É um nome até difícil. Lá esse povo é de estatura alta. Parece que eles têm mais ou menos 22 metros de altura. Então lá ele é um pequenininho, agora inverteu, né? Então agora ele acaba virando prisioneiro. Usam ele como exibição artística. O fazendeiro acha, vende ele para o rei. E outro detalhe também, ele sempre vai acabar parando na corte e vai falar com o líder daquela nação, daquele povo, tribo, enfim. São vários tipos de sociedade que ele entra em contato. Lembrando essa questão do colonizador e o índio, né? Então você vê que ele está querendo mexer realmente com essas visões de mundo. Qual é a visão mais correta, qual é a visão mais hipócrita, qual é a visão mais infundada, mais utópica, as utopias, os sonhos, as fantasias. E ele acaba mais sendo usado, escravizado. Então ele também, mais uma vez, ele não é aceito muito bem. Mais uma vez essa ideia do estrangeiro, né? Essa inadequação com o povo ali. Então mais uma vez ele vai ser expulso, ele consegue fugir, vai parar a deriva de novo, até que alguém do seu país vai encontrá-lo e levá-lo de volta para a terra natal. E mais uma vez, as questões financeiras, ele contra a vontade vai navegar de novo. Isso ocorre mais 4 ou 5 vezes, mas vamos resumir para chegar onde eu quero chegar, fazendo essa ligação de ficção, um clássico antigo com os dias atuais. No final, ele encontra um povo que são uma espécie de cavalos humanizados. São cavalos que falam, ficam em pé, mas de forma de cavalo. E eles são bastante educados, e vivem em paz. E ele se adequa a esse povo, é o que ele acha mais sensato no final das contas. Um ele acha muito hipócrita, um ele acha que debate coisas infundadas, outro ele acha que tem abuso de autoridade. Agora essa raça de animais cavalos humanizados, ele já acha que é mais ideal. Ele queria ficar ali. Só que justamente esse povo que ele se enquadra mais, ele não é aceito. Ele é considerado um páreo ali. Ele seria um perigo para aquela sociedade, por ser estrangeiro demais. E até fisicamente. Essa ironia aí que eu vejo que, para mim, reflete um pouco essa estereotipação que ele mesmo deveria sofrer, por ele ser um irlandês no meio dos ingleses. Como você está ali em uma época pré-revolução, a religiosidade estava muito atacada. O mundo estava caminhando para um progressismo, para o positivismo, essas ideias mais científicas. E geralmente, como ele foi criado e a naturalidade dele irlandesa, ele seria mais para o lado católico, um lado mais conservador. Então ele ficava sempre nesse embate. Ele foi criado de uma maneira, mas pelas suas leituras, pelo modo filosófico de ver a vida, pela educação, ele também tinha coisas de outro aspecto que ele achava interessante. E ele ficava sempre nesse dilema. E no final ele não foi aceito por nenhum dos lados. É essa conclusão que eu chego. Eu acho isso muito interessante com os dias de hoje. Parece que você obrigatoriamente é necessário se enquadrar no espectro político, em algum quadro ideológico, no emblema, no rótulo. Isso vai atrapalhando as conversas, os diálogos, né? Que é tão falado, né? O diálogo democrático. Mas você vê que tem sempre esse entrave aí. É democrático até certo ponto, né? Até você discordar totalmente do seu interlocutor. Já te vê como inimigo. Outro detalhe é que uma dessas viagens ele encontra uma ilha flutuante. Essa ilustração aqui é bem interessante. Nessa ilha flutuante o povo lá também é muito esclarecido. Eles têm o estudo da astronomia, da filosofia. Eles gostam muito de ficar lendo.
Eles são intelectualmente mais avançados, né? Só que por eles viverem numa ilha flutuante, ou seja, flutuantes, estão acima, são elevados demais. Então, metaforicamente, são povos que são muito avançados e veem os outros com desdém, né? Eles têm uma mania, uma espécie de hábito ruim, né? De ficar atacando os povos vizinhos, terrenos, jogando pedras. Você pode até fazer uma analogia aí que no futuro seria a guerra, né? Os bombardeios aéreos. Então você vê aí também mais uma inferência. Então parece que ele também não se deu bem nesse povo, que seria o mundo da ilha voadora, a Laputa, os Laputanianos. Eles gostam muito das artes, da música. Então essa é a crítica do Jonathan Swift sobre esse período da história da Inglaterra e do mundo que ele conhecia, né? Como ele era um cara também viajado e bastante leitor, bastante antenado com as ideias da época, ele via tudo com certo ceticismo, né? E ele não acabou bem. Ficava sempre de fora, tanto dos lados mais revolucionários, mais utópicos, digamos assim, tanto com o lado mais conservador. Ele nunca se adequava. E levando para os dias de hoje, você poderia ver também essa grande discussão que nós temos hoje em dia da esquerda e da direita. Então você é meio que obrigado a participar de dessas exibições tribais, né, de tribo, que ocorre hoje em dia. Então que fique para você essa dica de leitura. As Viagens de Gulliver, que é de domínio público, tem PDF em língua portuguesa. Você encontra também em livraria, sebo. É uma leitura bem rápida, fácil, não é difícil. É uma ficção, mas que faz um grande paralelo com os dias atuais.